Olá, meus irmãos, olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja no seu lar, no seu trabalho, na sua vida, nas suas mãos, nos seus pés, nos seus projetos e em todos os seus caminhos, pois se Deus estiver presente em tudo que fizer o homem, certamente abençoados seremos em todos os nossos caminhos. Se colocarmos Deus na frente de tudo antes de tomarmos qualquer decisão, consultarmos a Deus, seremos felizes e abençoados. Lutas, iremos passar, dificuldades, podemos sim enfrentar, mas com Deus na frente e no controle, certamente, diante de todas essas coisas, somos mais que vencedores. Então vamos seguindo em frente com a certeza da vitória, pois as promessas do Senhor estão estabelecidas e elas se cumprem na vida daquele que crê, na vida daquele que busca, na vida daquele que confia. E eu passo aqui para orar com todos. Estivemos nesse último dia 29 de maio, ali no estado do Maranhão, uma grande noite das maravilhas de Deus, juntamente com o bispo Jorge Pinheiro, pastora Nina, bispo Silva, pastora Alessandra, e uma equipe ali de pastores, missionárias, bispos, pastoras, homens de Deus, mulheres de Deus. Aquela famosa concordância que quando nós nos unimos, os sinais, prodígios e maravilhas se manifestam. E trouxemos junto de nós essa unção, essa renovação, essa autorização de Deus para impor as mãos sobre a tua cabeça nesse domingo agora, no dia 1º de junho, aqui na nossa sede estadual. Agora já estamos em solo paraibano e estaremos impondo as mãos nesse domingo, culto principal, 7 horas da manhã, e passaremos todos juntos pelas portas abertas. Campanha que traz resultado, que traz vitórias. Você é prova, é testemunha disso. Porque todos os meses nós ouvimos e acompanhamos muitos testemunhos. E eu tenho certeza que mais uma vez esse mês seremos surpreendidos. Então, domingo agora, 1º de junho, 7 da manhã, imposição de mãos com a passagem no primeiro dia das portas abertas. Na Santos Dumont, endereço da nossa sede aqui na capital paraibana, número 73, você que está assistindo, acompanhando aí e ainda não está localizado do nosso endereço, estamos entre a Lagoa e o Shopping Tambiá. Tá legal? E isso em todas as igrejas mundial do poder de Deus. Eu não vou conseguir lembrar e dar o endereço de todas, mas eu posso citar algumas aqui, como o nosso apóstolo vai estar no Brás, em São Paulo, a partir das 6 da manhã, com a imposição de mãos, e a ministração às 9 horas da manhã, ali na Carneiro Leão 439, isso em São Paulo, no Brás. E ali na Zona Sul, na Benedito Fernandes, no número 169, com o bispo Amauri de Farias, a ministração às 14 horas, mas a imposição de mãos a partir do meio-dia, 2 cultos televisionados. E aí você vai encontrar na sua capital, no estado, na cidade, no bairro, no município, uma igreja mundial mais próxima da sua casa, tá bom? Eu quero compartilhar com você uma palavra nos Salmos 119, que inclusive é o maior salmo da Bíblia, e diz assim, ó: excelência da lei divina, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, aqueles que não precisam ser corrigidos,
Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos, arrisca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não tereis de que me envergonhar, quando considerar em todos os meus mandamentos. Quando considerar em todos os meus mandamentos. Então, o início dos Salmos 119, Salmo 119, fala sobre a excelência da lei divina, a Constituição de Deus, e que é base para toda a constituição terrena. E aqui trata a importância de obedecermos à lei, os mandamentos de Deus, para que não tenhamos do que nos envergonhar, e se assim praticarmos, certamente seremos bem-sucedidos em todos os nossos caminhos. Então eu queria te lembrar que a base da sua felicidade, a base da minha, da nossa, a base da felicidade do ser humano está na lei de Deus, no seu temor e na sua obediência. Então eu trago isso hoje para que você e eu venhamos refletir de que se queremos e desejamos prosperidade, paz, realizações, o início de tudo isso é atentamente ouvir a Deus e obedecer, praticar os mandamentos. É uma maratona. Não adianta você querer chegar bem na linha de chegada se você começa mal. Não adianta você querer um resultado bom se você não tem um começo bom. Não adianta você querer que tudo dê certo se você não está praticando o que te dá direito a querer o bom resultado. Então a recomendação é: se submeta a Deus, obedeça a Deus, pratique os seus mandamentos, cumpra a lei do Senhor e tudo te irá bem e o Senhor te abençoará em todos os seus caminhos. Resumindo, obedeça à voz de Deus, faça o que Deus manda fazer, reconheça as leis e ordens e ordenâncias e mandamentos do Senhor. E aí sim, você vai profetizar, você vai se submeter à palavra, você vai orar, você vai determinar, você vai buscar, as portas se abrirão, as promessas de Deus se cumprirão e você será um ser humano abençoado. Então, Salmos 119 é grande, é extenso, mas o título diz: a excelência da lei divina. A lei de Deus é excelente? Sim. Ela traz excelência e benefício? Sim. Então, obedeça a Deus e você será abençoado. Obedeça a palavra de Deus e você será abençoado. Seja fiel, seja crente de verdade, crendo e obedecendo e se submetendo. Não crente aos seus próprios olhos, não crente só no tocante ao receber, mas crente no sentido a dar, a doar, a se colocar na condição de servo, de serva do Senhor.
O crente, ele obedece. O Abraão, ele foi crente. Quando Deus fez a ele um pedido e ele se propôs ali a apresentar o seu filho como sacrifício a Deus. Ele foi crente. Ele só fez aquilo porque ele acreditava que Deus faria algo sobrenatural, que Deus tinha o controle de tudo que estava acontecendo. O Jó, quando perdeu aparentemente tudo, e mesmo assim ele não pecou com os lábios, mesmo assim ele adorou, ele não pecou com os lábios nem com o coração, ele sofreu, ele gemeu, ele sentiu dores terríveis, mas ele adorou e ele reconheceu: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então o crente não é aquele que só acredita que vai receber. O crente é aquele que exerce o cristianismo, é aquele que exerce a adoração a Deus, independente da fase, não só quando lhe é conveniente. É isso aí. Eu estou dizendo, não seja crente só quando lhe é conveniente. Não seja crente só quando a palavra de Deus ou o benefício da palavra lhe for agradável. Seja crente mesmo quando a palavra confrontar suas vontades. Seja crente mesmo quando a palavra de Deus for um espinho na tua carne. Seja crente, acredite em Deus o tempo todo, em todo o tempo. Adore a Deus. Por isso que nesse domingo estaremos no domingo de Jó. No domingo de Jó. Adoraremos a Deus independente da fase. E se adorarmos a Deus nas fases difíceis, elas serão superadas e dias melhores virão. Assim foi com Jó, assim será comigo, assim será contigo. Se você atentamente ouvir a Deus e obedecer, aquilo que você acha que perdeu, que Satanás tirou, roubou, não é nada comparado com o que Deus vai fazer. Ele vai mudar a sua sorte, vai te dar em dobro diante de tudo que antes você possuía. Só que para isso você tem que ser crente. Crente de verdade. Não só na hora do pedir, mas na hora do agradecer e na hora da dor. Crente em todo o tempo todo. Deus é bom em toda circunstância. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, graças te damos, pois o Senhor é bom, hoje, amanhã e para todos sempre. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Fortalece o cansado, dá força ao abatido, ao que humanamente não tem nenhum vigor. Renova as forças, o ânimo e traga paz, saúde, alegria, disposição. Tira o fardo pesado, tira, meu Senhor, a dor, a doença, a enfermidade, cura do câncer, liberta da droga, das drogas, dos vícios, do alcoolismo, tira da dívida, da cobrança, do opróbrio, da humilhação, da vergonha, restaura o casamento, a paz no lar, na família, abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida. Abençoa os que ajudam a obra, os que socorrem, obreiros, membros, simpatizantes, católicos, evangélicos, todos que têm carinho, respeito, temor pelo teu reino, os que são crentes e praticam de verdade a tua palavra, que são crentes, que vivem, que vivenciam a tua palavra em todo o tempo, aqueles que têm constância, aqueles que são perseverantes, aqueles que são resilientes e aqueles que se afastaram, se distanciaram. Abra os olhos dele, traga-os de volta, restaura o teu reino no coração deles, perdoa eles, Pai, se talvez cometeram erros, falhas, falaram coisas e pensaram coisas que não deveriam. Abre as portas para eles, dá uma nova chance para eles, resgata, meu Pai, estende as mãos, traga de volta nesse domingo os desviados, afastados, os distantes, para que assim como começa um novo mês, comece um novo ciclo na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Abra
as janelas dos céus. Declaramos bênçãos e vitórias, portas abertas, imposição de mãos abençoadas, meu Pai, em todo o estado da Paraíba, na nossa capital, João Pessoa, em São Paulo, em Fortaleza, em Salvador, em Moçambique, em Angola, no Japão, no Uruguai, por aí, em todos os cantos, lugares, em todas as capitais, países, estados, que haja manifestação do teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. E o que ligamos na terra está ligado no céu. Tá bom? Ajude a obra. Toma posse da sua coluninha para ajudar a obra a ser uma coluna, tá bom? Nós estaremos entregando essa semana e aqueles que ajudam, socorrem, serão certamente socorridos e ajudados. Cumpra seus votos nesse domingo, seja aqui conosco, em João Pessoa, como em uma igreja mundial aí, mais próxima da sua casa. Viva a fé, a excelência da lei do Senhor, pratique e as bênçãos virão, te alcançarão. Fica com Deus, um abraço e até lá.